Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos falar agora sobre o Sistema Internacional de Unidades, que aqui, por uma brincadeira, eu chamei de Intergaláctico de Unidades, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Por que fazer esse estudo? Bom, porque verificando algumas aulas, vendo algum material do Instituto Federal de Goiás, ficou claro que as novidades sobre o Sistema Internacional de Unidades são pouco conhecidas, até mesmo porque quase ninguém habitualmente verifica as publicações do Comitê Internacional de Pesos e Medidas, sobre as instituições como o Inmetro, para verificar o que tem sido atualizado sobre o sistema internacional. Mas, por incrível que pareça, as atualizações ocorrem a cada 2, 3, 4 anos. E houve uma modificação extremamente importante recentemente, que me permitiu fazer essa brincadeira, chamando de intergaláctico, porém, mais uma vez, é uma brincadeira com fundo de verdade. E eu vou explicar agora o porquê disso. Tá? Eu faço aqui criei aqui um texto, uma pequena brincadeira que vocês poderão verificar um problema que poderia ser real. Encontrando-se, fazendo contato com extraterrestres, ou até uma coisa mais simples, tipo, digamos que as colônias em Marte tenham sido instaladas e na bagagem as trenas, os metros, as balanças foram extraviadas no espaço-porto lá dos foguetes que levam o pessoal para Marte. Não dá para voltar para conseguir uma outra balança, um outro metro. Como eu poderia construir um metro, uma balança, 1 quilo em um outro planeta, até mesmo com uma gravidade diferente? Então, aqui eu fiz uma brincadeira de uma conversa com extraterrestre. Depois vocês parem, deem uma lidinha aqui desse diálogo imaginário para vocês entenderem um problema que seria mais ou menos real, caso nós estivéssemos entrando em contato com uma outra civilização, ou até mesmo, como no passado, com um outro país, em outro continente, com outro sistema, ou até mesmo quando nós começarmos a mandar seres humanos para outros corpos celestes. Bom, aqui eu coloquei um dado do Inmetro. Uma tabela publicada no Brasil pelo Inmetro. Aqui vocês vão poder ver algumas definições do sistema internacional. E qual foi a grande mudança? Não existem mais aqueles padrões, aquele peso de platina com irídio, aquele metro, aquela barrinha de platina iridiada, nada disso está definido aqui. O que está presente aqui são constantes universais. Por exemplo, π. Π é um valor constante. Se você divide a circunferência pelo diâmetro, você tem π. Então, em qualquer circunferência do planeta, isso vai acontecer. Agora, o sistema internacional é todo baseado em constantes universais. Está todo baseado em constantes universais. Só que, com isso, aquilo que nos era muito confortável, que era entender um metro ou 1 quilo, olha, isso aqui era 1 quilo, é uma massa, eu olho, eu pego, eu sinto o peso, então é fácil entender que isso aqui é um padrão. Agora, quando eu olho para as novidades, olha como é que é o padrão, usando-se o valor numérico fixado da frequência do césio, ou ainda para a massa, usando-se o valor numérico para a constante de Planck, na mecânica quântica, igual a tanto, ou seja, como é que eu vou sair disto aqui, de um pequeno metro, de pequena massa de 1 quilograma, e vou chegar ao uso da constante de Planck. Então, quando nós vemos hoje as definições do Sistema Internacional de Unidades, a impressão que dá é que nós já estamos em contato com extraterrestres e que eles estão nos mandando mensagens que não conseguimos entender, ininteligíveis, sobre quais são os padrões. Então, como isso se tornou algo muito mais técnico, muito mais sofisticado, achei por bem que seria oportuno fazer um estudo mais aprofundado do sistema internacional, explicando como se vai interpretar isso aqui. Nesse pequeno diálogo que eu criei, alguém na Terra conversa com alguém em Próxima B. Próxima B realmente existe, tá? Isso aqui é concepção artística, não sabemos como é que é a superfície dele.
Mas Próxima B existe, está a 4 anos-luz da Terra. Então, supondo que fez-se contato com uma civilização lá, e estão tentando descobrir como é que se pesa uma pessoa lá em Próxima B. E o sistema de unidade deles diz que uma pessoa lá pesa 3.015 dilicrontos. Troço que eu inventei, tá? Então, aqui vem um diálogo sobre como resolver isso. Até 2018, o que aconteceria? Teria que vir aqui à Terra, pegar uma cópia daquele peso padrão, aquele quilograma padrão lá na França, e levar para a Próxima B. Senão não teria solução. Mas em 2018 foi tomada uma decisão que passou a valer em 2019 que resolveu esse problema. Aqui o extraterrestre pede uma receita de como construir um quilograma padrão lá no planeta Próxima B. Não havia como fazer isso. Veja que a data que eu coloquei aqui, fictícia, 2015. Tá? Deixa eu mudar a cor. A data fictícia, 2015. Aqui, ó. Mas 2018 tudo isso mudou. Né? Então nós passamos a ter as tabelas, receitas, para fazer isso sem precisar ir até a França. E lembrando-se do círculo virtuoso do YouTube, curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar com os seus amigos. Círculo virtuoso do YouTube. Tá? Bom, vamos lá. Agora, você consegue ler essas receitas? Eu até sugiro que você pare o vídeo naquela tabela anterior e dê uma lida. Tá? Detalhadamente nisso aqui, veja se você conseguiria resolver isso, criar um método, criar um quilograma com base nisso aqui. Tá? Hoje, o que acontece? Cada uma dessas unidades fundamentais, ela está associada a uma constante universal. É o que está representado aqui nesse gráfico de pizza. E é isso que eu pretendo fazer um desenvolvimento ao longo de alguns vídeos para ir explicando passo a passo como essas definições que fogem tanto ao nosso dia a dia, ao nosso senso comum, são hoje os padrões intergalácticos para um sistema internacional de medidas, ok? Bom, agora eu faço aqui uma pequena parada para lhes mostrar um negócio. Eu selecionei diversos textos atualizados sobre o Sistema Internacional de Unidades. Bom, em 2018 houve uma definição e foi marcada uma data. Até 2019 valia aquela massa de platina e irídio. E a partir de 20 de maio de 2019 isso mudou. Mas, surpreendentemente, eu vi materiais em universidades em que estão aqui ainda. Ó. E o mais surpreendente é que, como as definições são muito mais técnicas, a maior parte de nós olha para aquilo e não entende como é que daquilo ali a gente vai conseguir construir um metro, um quilograma, etc. E é isso que eu me proponho a fazer neste e nos próximos vídeos. Tá? Bom, os materiais estão aqui. Este aqui é o link que está escrito nesse QR Code. E vou lhes mostrar aqui a definição. Tá? Nós temos 3 pastas ali dentro. Temos uma pasta com as imagens. Aqui, inclusive, esse gráfico de pizza. Temos aqui alguns materiais do Instituto Federal de Goiás. Né? E aqui os textos. Essa é a parte mais importante. Esses textos aqui são a parte mais importante disso tudo. Em especial, tá? Este texto é o oficial, a tradução luso-brasileira, então é um texto único para Portugal e Brasil, que demonstra tudo que foi modificado e quais são os padrões atuais do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Sugiro que verifiquem tudo isso aqui para fazer um estudo de vocês a esse respeito. Bom, vamos lá, seguindo então. Bom, agora as coisas são precisas, são exatas. Aqui, por exemplo, a constante de Planck, que é a primeira da mecânica quântica, e algumas balanças sofisticadas, esfera de silício, etc., são colocadas aqui como uma forma de você construir. Então, isso aqui seria a receita de bolo que seria enviada, junto com aquelas outras informações, para Próxima B. Bom, seguindo aqui. Vejam que mesmo entre instituições de renome,
às vezes as pessoas não entendem exatamente o que aconteceu. Tá? Aqui é uma notícia justamente sobre a modificação, tá, do Sistema Nacional de Umidade, que o quilograma vai mudar. Só que quem escreveu esse texto não entendeu, porque aqui justamente diz que o quilograma de metal, tá, que era composto, metal composto de platina e irídio, não será mais utilizado. Em seu lugar será adotada uma constante comum na mecânica quântica, ou seja, sai o metal e entra a constante. Mas o que colocaram aqui na mensagem? E olha, da USP, hein? Para mostrar como é que a comunidade acadêmica não está atualizada a respeito disso. A pessoa que escreveu isso aqui colocou na manchete que o metal vai mudar. Não, o metal não vai mudar, o metal vai deixar de ser usado para isso. Bom, além do problema de você precisar ensinar uma receita quando estiver mandando um padrão para um lugar muito distante, que você não pode mandar o padrão em si, quando nós olhamos para esse padrão aqui, esse cilindro de platina, olha só a quantidade de cuidados, né? Ele está numa base nivelada, a pessoa usa luva, há um protetorzinho aqui na tenaz que pega o cilindro de platina, há duas campânulas para evitar o contato com ar, é feito vácuo, né? São várias camadas de proteção para ele, tem o estojo aqui, que pelo tamanho é o estojo da tenaz, né? Não pode deixar poeira, porque a poeira já vai mudar, se ficar poeira em cima dele, no nível de precisão que nós temos hoje em dia, já vai alterar. Então imagine, abrasão, tá, se a tenaz fizer um arranhãozinho nele aqui, já mudou a massa. Oxigênio, corrosão, o furto. Imagine o Comitê Internacional de Pesos e Medidas sofrendo uma explosão, um terremoto e todos os padrões se perdendo. Não tem como reconstruir, né? Um incêndio, né? Ou ainda, todo o átomo está sujeito, todo o material está sujeito a algum tipo de decaimento radioativo. É claro que os que nós conhecemos como substâncias ou elementos radioativos têm uma meia-vida muito mais curta, mas por mais que seja longo, todos os átomos têm uma meia-vida. E outras coisas, né? Ou seja, diversas explicações, diversos fatores podem atuar para que o padrão vá mudando. E nos níveis de precisão com que trabalhamos hoje em dia, isso não é admissível. E não é apenas o problema do padrão mudar. O problema também são a tecnologia de medição mudar. Então, imaginemos aqui, no século XVIII, no século XIX, foi usada uma balança. Aí essa balança foi calibrada, colocou isso aqui em cima dela e disse, 1 quilo. E foram feitas cópias que também batiam com esse valor, 1 quilo. Mas aí a tecnologia evolui, surgiu uma nova balança, a balança 2, que a precisão vinha aqui, até o 10º milésimo. Aí o que acontece? Você bota lá o padrãozinho de 1 quilo, calibra, beleza, está calibrado. Aí aquela cópia que você tinha feito 30, 40 anos atrás, quando você vai colocar ela na balança, antes ela parecia estar ok, mas agora, nessa nova precisão, descobre-se que ela não tem 1 quilo, tem menos. Aí surge uma nova balança com uma precisão ainda maior. Aí você bota uma outra amostra, uma outra cópia do padrão e descobre que na nova precisão essa cópia também está errada. Ela tem um pouquinho a mais, essa aqui tem um pouquinho a menos. Então a tecnologia vai evoluindo de medição e a precisão vai aumentando. Aí você vai descobrindo que os seus padrões e as cópias dos padrões não batem mais um com o outro, né? Então algumas dessas constantes a cada 4 anos mudava o valor. Então, tanto para que seja uma coisa universal, e que agora é universal no sentido de universo, quanto para evitar esses problemas, esses defeitos que ocorrem nos modelos físicos, nos padrões físicos, foram criados esses padrões baseados em constantes. Como essas constantes não são tão próximas de nós no nosso dia a dia, eu vou fazer aqui uma analogia para que vocês entendam o uso de uma constante para definir um padrão. Digamos que, conversando naquela nossa conversa lá com o nosso amigo lá de Próxima B, tá? Aliás, cada pergunta e resposta, como são 4 anos-luz, demanda 4 anos, cada pergunta, a resposta demora 4 anos para chegar, tá? Digamos que o habitante lá de Próxima B não soubesse o que são 360 graus e não soubesse como é o nosso sistema de numeração.
1, 2, 3, o que significa 1, 2, 3? Então, eu posso mandar para ele uma receita de bolo para explicar o que nós temos aqui. Tá? De início, eu iria dizer a ele como construir uma circunferência. Tá? Porque uma circunferência é um lugar geométrico. Um lugar geométrico, o que é um lugar geométrico? É uma figura que segue uma certa regra. Os seus pontos seguem uma certa definição. Então, no caso, o que acontece aqui? A circunferência, dado um centro, a circunferência é o conjunto de pontos cuja distância a esse centro O é constante e igual a D. No plano, tá? Ou seja, o conjunto de pontos no plano cuja distância a um dado ponto chamado O, ou centro, é constante igual a D. Isso é uma circunferência, é um lugar geométrico. Então, com essas instruções, olha, considerando um plano, desenhe uma figura que escolha um ponto e desenhe uma figura em que todos os pontos estejam a uma certa distância do ponto inicial, una esses pontos. Isso é uma circunferência. Depois eu vou dizer a ele o seguinte, olha, pega essa circunferência na sua unidade de medida, não sei qual é o seu sistema de medida, né? Meça esse valor C, divida por esse valor D. No seu sistema de medidas, você vai encontrar um valor qualquer. Um valor, vamos mudar a cor aqui, um valor X qualquer. Para nós, aqui, esse valor vale 3,14. Pronto, eu acabei de ensinar alguém a 4 anos-luz de distância como fazer a conversão do sistema de medida dele para o nosso, mandando uma receita de bolo baseada em uma constante universal, que é o valor de π. Tá? E ao mesmo tempo que eu consegui dizer a ele como ele fazer a conversão dos valores, né? Basta que ele faça uma proporção entre o x dele lá e o π que nós temos aqui, o 3,14, eu posso dizer a ele, olha, esse ângulo todo aqui, não sei quantas unidades você divide isso aí. Nós dividimos em 360. Agora que ele já sabe qual é a relação entre o sistema numérico dele e o nosso, ele já vai poder também entender o nosso sistema angular. Então, através de uma constante e uma receita de bolo, que é essa que eu repeti para vocês, uma ideia simples, né? Estou fazendo aqui uma alegoria de como é que as constantes universais são utilizadas para criar esses padrões. Bom, aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Aqui eu botei um compasso, tá? E quero chamar a atenção de que um compasso não é um instrumento para fazer circunferências. O compasso é um instrumento para transferir distâncias. Tanto é que existem diversos tipos de compasso. Isso aqui é um compasso para artesãos que mede uma distância qualquer, mede a distância externa a um objeto, aqui mede as distâncias internas de um objeto. Isso aqui nem tem o formato de um compasso com um eixo, com um eixo e duas hastes. Esse aqui é um compasso linear. Esse aqui é um compasso que também não é usado para desenhar, ele é usado para cortar. E outros tipos de compasso aqui, inclusive compasso que você adapta à lapiseira, etc. Então, um compasso ele mede e transfere distâncias. Coincidentemente, como o lugar geométrico de um círculo é definido pela distância a um ponto, então, pegando todos os pontos que estão a uma certa distância, que o compasso está medindo uma distância aqui, ó, ele fixou uma distância. Então, eu aplicando essa distância em torno do centro, eu tenho uma circunferência. Eu transferi essa distância a diversos pontos equidistantes do centro. É para isso que serve um compasso, para medir distâncias. Ok? Bom, eu espero que voltem a assistir os próximos vídeos, em que eu vou detalhar um pouco mais as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. E, como sempre, eu coloco aqui ao final dos vídeos, para ganhar alguns segundos para colocar os cards e botão de inscrição, a nossa bandeirinha, lembrando que ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.